E aí, beleza? Hoje nós vamos corrigir aqui algumas questões que foram propostas sobre o conteúdo de sistema muscular. Se você não assistiu aí às videoaulas de sistema muscular, vou colocar nos cards aqui em cima para você acessar, para você assistir primeiro, beleza? Então vamos lá, vamos corrigir aqui as questões que foram propostas. Bom, primeira questão. Por que o sistema muscular é chamado de locomotor ativo? Bom, o sistema locomotor é o sistema que é responsável por fazer a locomoção do nosso corpo, fazer a movimentação do nosso corpo, né? E o sistema locomotor, ele é formado pela junção dos músculos com os ossos. Então, esse sistema locomotor é dividido em sistema locomotor ativo e passivo. Ativo significa algo que realiza uma ação, enquanto passivo significa algo que sofre uma ação. Então, o sistema locomotor passivo seria o sistema esquelético, porque ele está ali ligado ao movimento, porém apenas sofrendo a ação que os músculos fazem sobre ele. Já o sistema locomotor ativo é o sistema muscular. Então, por que o sistema muscular é chamado de locomotor ativo? Porque ele é a parte do sistema locomotor que realiza a ação para que aconteça o movimento, beleza? É por isso que ele é chamado de sistema locomotor ativo, ok? Próxima questão. Qual a principal característica do tecido muscular? No nosso corpo existem vários tipos de tecido, né? Existe o tecido epitelial, o tecido muscular, o tecido ósseo, vários tipos de tecido. Cada tecido tem uma característica própria. A principal característica do tecido muscular, que diferencia ele de todos os outros tecidos do corpo, ou seja, uma característica que apenas o sistema muscular possui, apenas o tecido muscular possui, apenas a célula do músculo possui a capacidade de se contrair. Então, a capacidade de contração das células é a principal característica do tecido muscular. E é isso que diferencia um músculo de outra célula do corpo. Beleza? Ok. Próxima questão. Quais os 3 tipos de músculo e dê exemplos? No nosso corpo existem 3 tipos de musculatura. 3 tipos de músculos, que são o tecido liso, o tecido cardíaco e o tecido estriado, ok? O tecido cardíaco, todo mundo sabe que é o coração, exemplo, coração, né? O tecido muscular liso, existem vários exemplos, são os órgãos internos do nosso corpo, exemplo, estômago, esôfago, e vários outros exemplos. As artérias do nosso corpo também são formadas de tecido muscular liso, ok? E o tecido muscular estriado, o exemplo são os músculos esqueléticos, como por exemplo bíceps, tríceps, quadríceps, glúteo, são os músculos que realizam o movimento do nosso corpo, a movimentação do nosso corpo. Então, desses 3 tipos de músculo, apenas o tecido muscular estriado é que faz parte do sistema locomotor. O liso e o cardíaco não. Então veja bem, não é todo músculo que faz parte do sistema locomotor, apenas o músculo estriado. Ok? Próxima questão. O cérebro controla quais tipos de musculatura? Você pode ficar confuso. Todo tipo de musculatura. Não. Assista a aula aí que você vai entender. Por quê? No nosso corpo existem os músculos que você controla com a sua consciência, você contrai e relaxa na hora que você quer. Existem os músculos que fazem isso sozinho, sem você pensar. Por exemplo, o coração, você não tem que pensar para o coração bater. Diferente no seu bíceps, você tem que pensar para ele contrair. Então é diferente. Então o bíceps, por exemplo, é controlado pelo cérebro. É o cérebro que controla. É o seu sistema nervoso principal, central ali, que controla. Já o coração não é o cérebro. Então, o cérebro controla quais tipos de musculatura? Os músculos estriados. A resposta é essa. Beleza? Ok. Quinta.
Quais os tipos musculares de contração involuntária? É o oposto da questão anterior, né? Porque os que são voluntários são controlados pelo cérebro. Já os que são involuntários não são. São controlados pelo que a gente chama de sistema nervoso vegetativo. Exemplo, o coração e os órgãos internos. Eles se contraem, porém não é o seu cérebro que controla. É o sistema nervoso vegetativo. Então, quais são os tipos musculares de contração involuntária? Resposta: os músculos lisos e os músculos cardíacos. Beleza? Suave. Próxima questão. Qual o tipo muscular dos músculos esqueléticos? Já falei para você. Os músculos esqueléticos, eles são formados pelo tipo muscular que é o tecido muscular estriado. Beleza? Então, os músculos esqueléticos que fazem parte do sistema locomotor, eles são músculos estriados. Beleza. Próxima questão. O que é uma fibra muscular? Uma fibra muscular é uma célula do tecido muscular. Só isso. Porque a gente tem vários tipos de células diferentes no nosso corpo, de tecidos diferentes, e essas células têm nomes específicos. Por exemplo, a célula do tecido muscular nervoso, aliás, a célula do tecido nervoso é chamada de neurônio, né? Então, várias células têm uns nomes específicos. O nome da célula muscular é fibra. Então, fibra muscular nada mais é do que a célula do tecido muscular. Ok. Próxima questão. O que é endomísio, perimísio e epimísio? Todos os três são capas. São revestimentos que servem para revestir ali uma estrutura. O epimísio, ele é um revestimento de tecido conjuntivo que reveste o músculo. Então você tem ali seu músculo, tem uma capa que envolve ele. Uma capa de tecido conjuntivo para manter ele ali unido. Essa capa é o epimísio. O perimísio é a mesma coisa, só que em vez de dar a volta no músculo, ele dá a volta só num feixe de fibras. Se você não sabe o que é feixe de fibras, volta na aula e assiste. E o endomísio é a mesma coisa, é uma capa, porém ele reveste apenas uma única fibra muscular. Então, a fibra está envolvida pelo endomísio, o feixe está envolvido pelo perimísio e o músculo completo pelo epimísio. Beleza? Ok. Para que servem os tendões? Os tendões são um cordão de tecido conjuntivo, que inclusive ele é a junção dos três que a gente viu antes. O epimísio, perimísio e endomísio, eles se unem e formam um tendão nas duas extremidades do músculo. E a função desse tendão é fazer a ligação, é prender o músculo no osso, para que quando o músculo contraia, ele puxe aquele determinado osso. Beleza? Próxima questão. Explique como o músculo é capaz de diminuir o seu comprimento. Ou seja, como o músculo é capaz de se contrair, né? É através dos processos químicos que acontecem dentro da fibra. Mais especificamente, devido à actina e à miosina que tem dentro do músculo. E quando acontece uma reação química desencadeada pela chegada de um impulso nervoso, essa reação química faz com que a actina e a miosina deslizem uma sobre a outra. Então tá aqui actina e miosina. Uma desliza sobre a outra, fazendo com que diminua o comprimento total. Beleza? Então, ok. Próxima questão. Explique o que é flexão, extensão, abdução e adução. Como eu já expliquei na aula passada, você tem que ter como parâmetro para dizer o que é flexão, extensão, abdução e adução. Você tem que ter um parâmetro. Esse parâmetro é a posição anatômica, beleza? Então, quando um corpo está na posição anatômica, qualquer movimento que esteja saindo da posição anatômica de maneira lateral é chamado de abdução. Beleza? E se estiver voltando para a posição anatômica de maneira lateral, é a adução. Por exemplo, se eu estou aqui na posição anatômica, ok?
E o meu braço está se movimentando na lateral, ó, saindo da posição. É uma abdução. Na lateral voltando, adução. Pronto. Depois de você saber o que é abdução e adução, flexão e extensão é o que sobra. Porque qualquer movimento saindo da posição anatômica e que não seja uma abdução, é uma flexão. Então, por exemplo, estou aqui na posição anatômica, o meu bíceps faz isso, ó. Eu estou saindo da posição e não é lateral, então é uma flexão. Voltando, é uma extensão. Ok? Bom, então, essas eram as questões. Até a nossa próxima aula. Valeu!